Hoje é o nosso retorno presencial e eu queria aproveitar esse dia e pensar a respeito de crises, como é que nós enfrentamos a crise, como é que o cristão encara uma crise. A gente está passando ainda pela crise da pandemia, ela está passando de fato, tanto que nos permite ao reencontro presencial hoje, mas não quer dizer que ela tenha passado. No meio dessas crises todas, alguns passaram de forma ilesos, outros tiveram perdas muito grandes. O fato é que para alguns a crise foi só a pandemia, para outros a crise foi tudo aquilo que a pandemia trouxe. E como é que nós cristãos podemos encarar a crise, ou se a gente deve ter a expectativa de que um dia nós não viveremos crise nessa terra, ou se a crise ficou somente no passado, enfim, como podemos encarar a crise? E eu quero olhar para o texto de Josué 1, de 1 a 3, e conversar com vocês sobre preparem-se para atravessar. Josué vivia um período de crise e ele enfrentou aquela crise, e ele tem muita coisa para nos ensinar. Josué 1, do verso 1 ao verso 3, do verso 1 ao verso 2, diz o seguinte o texto: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou preparando para dar aos israelitas. Josué está diante de um grande desafio, ele vem de um período de dificuldades, ele vive um período de dificuldades, na certeza de que ele entrará num período de dificuldades. É isso que o texto está nos mostrando logo de cara. E eu quero pensar com você como é que ele reagiu e, na verdade, qual era esse contexto todo. O primeiro movimento que o texto nos mostra, que ele nos apresenta, que ele deixa claro, é que a crise que fica para trás. Existe uma crise que ficou para trás. O texto diz: Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão. Vocês vão atravessar o rio Jordão. E o movimento de atravessar o rio Jordão é que eles estão deixando para trás o deserto. O livro bíblico do Êxodo, no capítulo 12, versos 41, ele relata que os filhos de Israel, eles permaneceram no Egito durante muitos séculos. 430 anos eles foram escravizados no Egito. E Deus levanta então Moisés, que confrontou o faraó, e este permitiu, você conhece a história, que o povo de Deus saísse do Egito, saísse daquela escravidão. O passo seguinte, quando o faraó permite que eles saiam do Egito, seria uma jornada de alguns dias em direção à terra prometida, ou à terra de Canaã, que deveria ser conquistada e dividida entre as tribos formadas pelo povo. Mas um fato inesperado mudou o curso dos acontecimentos. Os espiões enviados por Moisés para a terra de Canaã retornam com um relato um tanto quanto negativo. Eles trazem um relato desfavorável para essa conquista, dizendo que ali existiam gigantes, a terra era boa. 2 deles, Josué e Caleb, afirmam que a terra é boa, que eles conquistariam, mas os 10 outros chegam dizendo: escuta, vai ser muito difícil nós entrarmos e conquistarmos essa terra. A questão é que a punição por essa revolta, Deus tinha dado aquela terra a Canaã, e ele então fica muito chateado com a nação de Israel, dizendo: eu falei que essa terra seria de vocês, e vocês não estão acreditando no que eu falo. E a punição pela recusa dos israelitas em confiar na promessa divina da conquista da terra de Canaã, foi a permanência por 40 anos no deserto, até o florescimento de uma nova geração. Isso você pode ver no capítulo 14 do livro de Números. Eles não foram pela rota mais fácil, mas eles foram sim pela rota mais difícil, a mais longa, algo que custaria
daria alguns dias, algumas semanas, talvez poucos meses, para eles entrarem na terra, levou 40 anos e eles foram então por essa terra mais difícil. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus então, ele imprime uma rota diferente para aquela nação. Ele não guia pela rota dos filisteus, embora fosse a rota mais fácil, mais curta e talvez o caminho mais seguro, mas ele diz, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito e preparados para lutar, mas Deus define que eles, por causa de desobediência do coração deles, que eles deveriam agora trilhar pelo caminho do deserto, que em hebraico, deserto, é conhecido como Midbar, que significa um lugar que não é próprio para ser habitado, um lugar árido e quase sem água, sombrio e de difícil passagem com um rebanho, com temperaturas médias entre menos 5 graus Celsius e 40 graus positivo, ou seja, a variação de temperatura no mesmo dia era muito grande, era dos menos 5 aos 40 graus. Nesses 40 anos no deserto, eles se mudaram de acampamento por 42 vezes, eles montavam o acampamento e desmontavam o acampamento. Eu sou um sujeito que eu não gosto de mudanças. Eu não não nasci para mudar. Enquanto estive em Vinhedo, em 19 anos, eu fiquei em 3 casas diferentes e olha, para mim, eu não mudo de endereço nunca mais na minha vida. Eu não gosto de mudança. E eles mudaram 42 vezes em 40 anos. O deserto é lembrado na Bíblia como um lugar ruim. Você pode ver em Números 20, capítulo 20, verso 5, onde não há árvores frutíferas e nem é possível semear, Jeremias 2:2, mas há animais selvagens e peçonhentos, cobras e escorpiões, em Deuteronômio 8:15, uma terra desolada onde não passam nem moram pessoas, Jeremias capítulo 2, dos versos 6 a 7. Aquele que se arriscar está sujeito à fome e à sede, no Salmo 107, do verso 4 ao verso 5. Os habitantes do deserto estão sujeitos à privação, Jó 30, verso 3. As Escrituras também descrevem o deserto como um lugar de escuridão, em Jeremias 2:31, um lugar temível, em Deuteronômio 8:15, onde se ouvem uivos, Deuteronômio 32:10, e de lá vem o vento da destruição, Isaías 21:1. E de forma contrastante na Bíblia, o deserto também é descrito como o lado antagônico ao Éden. Ele tornará seus desertos como o Éden, seus ermos como o jardim do Senhor, diz Isaías 51:3. De forma bem sintética, quando a gente fala em deserto, a Bíblia está apresentando ou está se referindo ao deserto, Jeremias ele esclarece ou ele aponta muito bem a descrição, o resumo do que é o deserto na Bíblia. Onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Jeremias capítulo 2, verso 6, dá essa descrição de que o deserto é uma coisa terrível, é um lugar como uma sepultura, que você desce para a morte, uma terra árida, cheia de covas, secas, de trevas, enfim, que ninguém que passa por ela sobrevive, ninguém sai de lá com vida. O deserto, sem dúvida nenhuma na Bíblia, é um lugar de crises, de lutas, de provações. O deserto foi algo promovido por Deus frente à imaturidade do povo de não confiar naquilo que Deus havia dito. Pelo contrário, eles olharam as circunstâncias, viram que era uma terra que manava leite e mel, entretanto, preferiram confiar naquilo que eles estavam vendo e não naquilo que Deus havia dito. Eles estavam vendo grandes gigantes, homens fortes, nações bem armadas, que seria praticamente ou que seria impossível
impossível vencê-las. Portanto, a terra que manava leite e mel não era tanto uma terra de promessa, mas era uma terra de desgraça. Eles agora, o deserto ficava de uma vez por todas para trás. Essa luta toda estava acabando, porque Josué chegou com o povo na frente do Jordão e Deus estava dizendo: agora você pega essa nação toda e atravessa. Ou seja, no momento que Josué está vivendo, nesse texto que nós lemos, você percebe que ele agora estava deixando para trás o deserto, estava deixando para trás todo o lugar árido, todo o lugar de trevas, todo o lugar de secura, todo o lugar de covas, todo o lugar de morte, estava ficando para trás para algo novo, para algo que Deus estava abrindo as portas para ele. O fato é que o deserto ficava para trás e isso simbolizava então o fim de uma crise. A crise que fica para trás. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão. Está ficando para trás. A crise não vai mais para frente, está ficando para trás. Mas o texto também nos revela uma crise que está presente. Meu servo Moisés está morto, está dizendo Deus para Josué. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão. O deserto tinha ficado para trás. Deus estava colocando Josué e todo o povo na porta da terra prometida. Bastava atravessar um rio. Atravessou esse rio, vocês estão na terra prometida. Entretanto, para Josué, naquele exato momento, estava inaugurando uma nova crise. Deus chega para Josué e diz: o meu servo Moisés está morto. O meu servo Moisés está morto. No coração do povo de Israel, talvez a morte de Moisés tenha gerado uma crise, uma insegurança. Talvez. No coração de Josué, é certo que se gerou uma crise. Tão certo que por 3 vezes Deus fala para Josué ser forte e corajoso. E na última vez, na terceira vez, ele ainda acrescenta: não se apavore e nem se desanime. Ou seja, seja forte e corajoso, não se apavore e nem se desanime. E Deus precisa ficar repetindo esse mantra para Josué, porque Josué estava em crise. Afinal de contas, Moisés havia morrido e esta crise instaurada no coração de Josué não era para menos, porque Moisés representava muita coisa para aquele povo e para o próprio Josué. Moisés, afinal de contas, ele não era só aquele que conduziu, ou o líder que conduziu de forma vitoriosa o povo do deserto às portas de Canaã. Moisés era a representação do próprio Deus no meio do povo. Era aquele por quem o povo enxergava o próprio Deus. Em Êxodo 32, há uma ilustração clara a respeito disso. 3 meses depois de saírem do Egito, eles chegaram ao Monte Sinai. Moisés estava com o Senhor no monte, recebendo todas as instruções e as tábuas da lei. Somente ele e Josué subiram. E enquanto Deus conversava com Moisés, no pé do monte começa a acontecer uma história interessante. O povo já estava desconfiado da demora de Moisés de descer do monte. Ele já estava lá há alguns dias e não descia de forma nenhuma. O que será que aconteceu? Será que ele morreu? Será que ele voltou para o Egito? Será que ele cansou da gente? Será que ele nos trouxe para cá e vai dedurar a gente para o povo do Egito, para o faraó, e eles virão aqui nos destruir? Será que ele... E as dúvidas estavam no coração do povo de tal forma que eles chamaram Arão e falaram. O povo falou o seguinte para Arão. Ele diz: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos mais o que aconteceu. Em outras palavras, aquele cara
é bom, Ele joga sozinho, Ele nos leva nas costas, Ele nos tirou do Egito e nos trouxe até aqui. Entretanto, nós não sabemos o que aconteceu com Ele e nós precisamos de outros deuses que nos conduzam até agora, porque a gente tinha alguém em quem nós confiávamos, a gente tinha alguém que foi poderoso no Egito e tem sido poderoso no deserto, nós tínhamos alguém que nos conduzia de forma segura, nós tínhamos alguém que estava promovendo a prosperidade no nosso meio, que nos tirou da escravidão toda e está nos trazendo para esse novo momento. Nós conhecemos, Ele é bom, Ele joga sozinho, Ele nos leva nas costas, só que agora Ele sumiu, Ele desapareceu, Ele não está mais entre nós. Nós precisamos de deuses que nos conduzam até onde nós temos que chegar. Ele era aquele cara que tinha uma relação diferente com Deus. Sabemos que Deus está com ele, o povo dizia. Mais para frente, o texto ainda acrescenta dizendo que o Senhor falava com Moisés como quem fala com um amigo. Imagina isso. O povo sabia que a relação desse Moisés com Deus era diferente. Não era uma relação comum de um homem devoto somente, que era fiel em cumprir rituais de cultos e se vestir de forma adequada. Um cara que pedia licença para sair da mesa e não comia de boca aberta. Um cara que sabia pensar estrategicamente e dividir o povo em grupo com líderes para cada grupo. Assim ficava mais fácil lidar. Um cara que se furasse o pneu sabia trocar o pneu. Ele tinha conhecimento, era um cara corajoso que enfrentava o faraó e os seus magos, os profetas e líderes religiosos. Enfrentou todos esses caras e nos tirou daquele jugo. Um cara que literalmente fazia a água sair de pedra. Bom, este cara que tem esta relação com Deus, que conversa com Deus face a face, como quem conversa com um amigo, este cara morreu. E agora era a vez e a hora de Josué liderar o povo. Talvez uma crise de insegurança tinha batido no coração do povo. A Bíblia não diz, mas no coração de Josué a crise havia chegado. Talvez ainda repercutisse em seu coração a fala do povo. Faça para nós deuses que nos conduzam, porque Moisés nós conhecemos. Nenhum outro nós conhecemos como conhecemos Moisés. Portanto, nós precisamos de deuses. Moisés ele não está mais no nosso meio e nós precisamos conduzir alguém. Talvez Josué estivesse nessa insegurança toda, talvez Josué estivesse vivendo essa crise de lugar onde ele estava agora, de ser o substituto de Moisés. Talvez ele estivesse com medo de não ser aceito, talvez ele não tivesse com medo de não ser adequado, talvez que ele tivesse com medo de não ser competente, de não ser sábio para realizar o que Moisés fez. Talvez estivesse batendo tudo isso no coração de Josué e a crise instaurada, e Deus vem por 3 vezes dizendo: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, não entre em desespero e nem se desanime, tão somente seja forte e corajoso. Fato é que Moisés não queria morrer. Ele desejava entrar em Canaã, mas como havia pisado na bola com Deus, e em Deuteronômio 32, a conversa entre Deus e Moisés é: assim será, porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas. Ele está falando de Moisés e Arão. Junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Sim. E porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas, portanto, Moisés, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que eu estou dando ao povo de Israel. Moisés não entrou, não foi por uma escolha própria. Moisés não entrou, não foi porque ele disse: olha, eu não quero entrar. Pelo contrário, por 3 vezes ele pede para entrar e Deus diz: basta, basta. Você não vai entrar. A minha escolha, a minha determinação, o meu conselho, ou a minha ordem é: você vai ficar por aqui. A terra prometida, quem vai entrar é outro, não você. Você não me obedeceu, você não cumpriu o que eu pedi, você não promoveu a santidade do meu nome no meio do povo. Enfim, você por causa disso não entra. Olha que coisa interessante de pensar. A crise em Josué
foi promovida por Deus. A crise no deserto havia sido promovida por Deus. O povo tinha sido imaturo por não acreditar na palavra de Josué e de Calebe, portanto, aquela imaturidade gerou 40 anos no deserto. E Josué teve que enfrentar essa crise por promoção de Deus. A crise agora era uma crise que Josué tinha que enfrentar por causa de uma postura de Moisés. Moisés não havia promovido a santidade do nome de Deus no meio do povo, e Moisés ao mesmo tempo não cumpriu aquilo que Deus havia falado, dito para ele, e ele então cumpre em si uma ordem de Deus dizendo: você termina por aqui. Aqui acabou a sua história com esse povo. Josué está enfrentando algo que foi promovido pelo próprio Deus. A gente tem às vezes dificuldade de olhar para as lutas da nossa vida e querer trazer talvez um culpado. Mas o fato é que Deus continua soberano. E as lutas das nossas vidas, elas não saíram do controle de Deus. Pelo contrário, Deus continua sendo soberano. Ele não ressignifica tudo isso. Ele continua sendo soberano no meio de todo o projeto de maturidade de Deus para nos tornar mais próximos dele. Lutas virão e acontecerão sem dúvida alguma. Ou seja, Josué vivia uma crise porque Deus fez isso acontecer. Foi ele quem impediu que o grande líder Moisés atravessasse o Jordão para entrar na terra prometida. Fato é que para Josué uma crise tinha ficado para trás, o deserto tinha ficado para trás, mas outra crise estava instaurada nele. O deserto ficou para trás, mas Moisés não estava mais ali, e agora cabia a ele substituir esse ícone do povo de Israel que era Moisés. Seja forte e corajoso, e na terceira vez ainda acrescenta: não se apavore e nem se desanime. O texto continua dizendo que ainda vem uma crise pela frente. Preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Voltando no tempo, lá quando o povo saiu do Egito, quase 40 anos atrás, Moisés manda 12 pessoas espiarem a terra de Canaã, entre eles Josué e o seu amigo Calebe. E Calebe era um cara bacana. Quando voltam, apesar de Josué e Calebe enxergarem com os olhos de fé, fundamentado na promessa de Deus de que a terra seria deles, os outros 10 fazem uma real leitura da terra prometida, que para conquistá-las, as dificuldades serão enormes. Eles dizem: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem pareceríamos gafanhotos, a nós e a eles. Números 13 está dizendo isso. E não é que eles estavam fantasiando, mentindo ou mascarando, ou estavam sem fé somente, mas a realidade é que sair do deserto para entrar na terra de Canaã não seria algo simples ou fácil, mas seria sair de um deserto para entrar numa jornada de batalhas e mais batalhas contra gente poderosa, contra guerreiros fortes, contra nações bem armadas, contra um exército de gente grande e poderosa. Ou seja, mais uma crise está sendo enfrentada. Mais uma crise está sendo apresentada. Mais uma crise está sendo qualificada para Josué. Ele saiu do deserto, ele vivia a ausência de Moisés e o desafio de substituí-lo, mas ia entrar numa terra que não seria fácil conquistá-la. Fato é que eles entram na terra e enfrentam 31 reis ao todo e conquistam os seus territórios. Olha a lista: foram o rei de Jericó, o rei de Ai, o rei de Jerusalém,
o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Deber, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazarom, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sirom-Merom, o rei de Aksaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquneão, o rei de Dor, o rei de Goim e o rei de Tirzá. Ou seja, 31 reis eles tiveram que enfrentar. E você acha que isso foi fácil? O texto diz que, sendo Josué velho de idade, bastante avançada, no capítulo 12, no verso 1, diz que o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Josué 12, verso 1. Ele já era velho e Deus chega para Josué e diz: olha, você já é velho. E tem muita terra para ser conquistada. Tem muita coisa que você ainda precisa, que este povo precisa conquistar. Ainda não acabou. E no fim da vida, após ter passado a vida toda no Egito, no deserto e nas lutas de Canaã, Josué olha para a sua vida e diz, passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho de idade, muito avançada, convocou todo o Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e oficiais, e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Josué 23, 1. Que coisa, que homem! Josué provavelmente nasceu no Egito. Ele cresceu no deserto e passou a sua velhice na terra de Canaã. Ele nasceu provavelmente no período de escravidão, um período de crise. Ele cresceu no período do deserto, um período de crise. E ele morreu, passou a sua idade adulta e a sua velhice em Canaã, lutando contra reis e nações, num período de crise. Foi um homem que enfrentou crise sobre crise sobre crise em toda a sua vida. E a conclusão que ele chega ao final de tudo isso foi: vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Nós tivemos crises, mas nós não passamos sozinhos. O Senhor lutou por nós em todas essas crises. Nós passamos dificuldades, mas nós não passamos sozinhos. O Senhor enfrentou todas essas dificuldades conosco. Portanto, a conclusão que nós chegamos nesse texto é que eu e você temos que atravessar todas as crises. Agora, pois, você e todo este povo, Deus desafiou a Josué: preparem-se para atravessar o rio Jordão. Uma crise está ficando para trás, uma crise está instaurada no seu coração agora, e você está indo para uma nova crise. Esta é a grande realidade da vida. O que a Bíblia nos ensina é que a vida é construída entre crises. De uma crise para outra, de uma crise para outra, de uma crise para outra. O Ari Veloso, o pastor que me criou, ele costumava dizer que a vida é injusta. Isso é verdade. Isso é verdade. O fato é que a vida é injusta e ela é em crise para todos. Eclesiastes diz que o tempo e o acaso vêm para todos. Enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto nós estivermos nessa vida, enquanto nós estivermos nessa realidade, nessa dimensão, onde o pecado impera, o fato é que eu e você viveremos crise, e isso é fato. É fato. Não tem como sair da crise. Uma crise fica para trás e a gente entra numa crise nova. Tem horas que a gente está tomando na cabeça uma onda e a gente sai para tomar ar, a outra onda está vindo logo depois. E aí você toma na cabeça aquela onda e você fica o tempo todo tomando caldo. A vida é injusta.
O pecado desestabilizou tudo isso. Entretanto, estas crises são promovidas por Deus para que nós possamos experimentar neste mundo mal a realidade da presença de Deus, e isso faz toda a diferença. Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Sabe qual é a diferença de um cristão para um não cristão? De um discípulo de Cristo para aquele que não é discípulo de Cristo? É com quem você passa as lutas. Aquele que não é cristão passa sozinho. Aquele que é discípulo de Cristo passa com Cristo. Isso faz toda a diferença. Aquele que não é cristão sabe que talvez nunca terminem as crises e vive numa expectativa de que essa crise possa acabar por aqui, e aí ele vai viver uma vida tranquila. Aquele que é discípulo sabe que nenhuma crise é eterna, que mais cedo ou mais tarde o Senhor Jesus Cristo virá e nós nunca mais enfrentaremos uma crise na nossa vida, porque tudo ficou para trás, uma nova era foi instaurada. Crises sempre existirão. E eu gosto da postura de Josué. Hoje eu vou falar rapidamente, e essa mensagem ela vai ser pregada por mais 5 dias. Nos devocionais dessa semana, eu vou destrinchar mais essa mensagem para a gente aprender a enfrentar as crises e ver que crise é algo que está aí, a gente sempre vai viver. Entretanto, a Bíblia nos dá condições suficientes para enfrentar todas as crises de forma saudável e não só sair ileso, como sair muito mais maduro de todas elas. Portanto, quando Josué reúne o povo mais à frente, depois de que a crise interna foi vencida e ele entendeu que ele não precisava de outra coisa a não ser confiar na palavra de Deus para enfrentar a crise que eles enfrentariam logo depois de atravessarem o Jordão, ele ordena ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Olha o movimento de tudo isso, e a gente vai conversar bastante sobre isso essa semana. Primeiro, santifiquem-se. Santificação é você tirar todo o pecado da sua vida, porque o pecado promove morte. Santidade é tudo aquilo que promove vida, tudo aquilo que você tem, que enche da vontade de Deus na sua vida, que enche do caráter de Deus na sua vida, que se torna cada vez mais parecido com Deus, aonde você depende única e exclusivamente de Deus, aonde você não olha mais as circunstâncias, como fizeram os 10 espias, mas você olha para o próprio Senhor, como fez Josué e Calebe. Como a gente começa a tirar tudo aquilo que não presta, que nos distancia de Deus. O que é errado eu não pratico mais, o pecado eu não pratico mais. Eu vou tirando tudo isso da minha vida e vou aprendendo a confiar em Deus. Portanto, no meio de uma crise, há uma tendência desgraçada dentro de nós por fazer aquilo que não é vontade de Deus, por dar jeitinhos, por maracutaias, por resolver com a própria força ou resolver de forma inadequada. Você propõe algo que não está baseado, fundamentado na palavra de Deus, você começa a querer controlar a situação ou viver na ansiedade da situação que você não controla. Enfim, você olha para tudo isso e diz: eu preciso deixar tudo isso para trás. Eu preciso promover vida, deixar o pecado e a morte para trás. Eu preciso promover vida, vida em abundância. Santifiquem-se. Segunda coisa, pois amanhã, olha que coisa, 430 anos escravos no deserto, no Egito, 40 anos vagando no deserto, e o Senhor chega e diz: santifiquem-se porque amanhã. Eu lembro sempre o que a gente fala para os nossos filhos: eu quero que arrume o quarto, eu quero que arrume agora. A grande briga, as discussões que geram entre pais e filhos, é porque aquilo que o pai está pedindo, sempre há uma maneira de se postergar. É verdade ou mentira? O filho tem essa capacidade de olhar para a fala do pai e dizer: não é para agora, é para daqui a pouco. O filho tem essa capacidade de enxergar o tempo de forma diferente do pai. O pai sempre quer agora, o filho diz: não,
não é para agora. Interessante que Jesus parece que está virando com esse jogo. Está mais para o lado do filho do que para o lado do pai. Santifiquem-se, porque é amanhã. Pô, Deus, não deixe para amanhã o que o Senhor pode fazer hoje. Porque uma das coisas que a gente aprende é que o tempo de Deus é diferente do nosso. E como Deus promoveu o deserto, promoveu a crise interna de Josué com a morte de Moisés, o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós, se pudéssemos abreviar ou abduzir as crises da nossa vida, nós faríamos isso. Mas Deus, Ele traz, Ele promove, Ele apresenta essas crises todas na nossa vida, porque é nelas que nós aprendemos a depender dEle. Portanto, o tempo de Deus é marcado biblicamente como bênção. Tiago 1 diz: tende por motivo de toda alegria o passar por provações, pois a prova da sua fé, ela vai ser trabalhada pela perseverança, que vai resultar em maturidade, integridade, completude, vai estar tudo cheio, completo, não me falta coisa alguma. Portanto, o tempo de Deus é bênção. Santifiquem-se, porque amanhã a crise não acabou, Deus continua trabalhando, é oportunidade de você depender mais de Deus. A crise não acabou, ótimo, bacana, é momento de você depender mais de Deus. A crise não acabou, tudo bem, eu continuo dependendo de Deus. Se torna uma aventura, se torna um movimento legal de ver Deus agindo cada vez mais na nossa vida. E o texto dizendo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. As crises estão aí. Nós podemos escolher curtir a crise na presença de Deus ou angustiar-se na sua própria, na ausência do próprio Deus na nossa vida. Eu posso olhar para a crise e dizer: o que é que Deus vai fazer nessa história toda? E Ele faz. Ou eu posso olhar para a crise e dizer: o que é que eu preciso fazer nessa história toda? Fato é que eu preciso descansar em Deus, sabendo que Ele faz maravilhas no meio de vocês. Estamos vivendo uma crise que aparentemente está terminando. Legal. A crise está ficando para trás. Para alguns, essa crise trouxe marcas eternas. Ok, a crise vai demorar um pouco mais. Para outros, a crise está internamente. Não tem tanto a ver com o exterior, mas aquilo que foi promovido. As inseguranças, o medo. Ótima oportunidade para a gente depender mais de Deus. Quero te desafiar agora a essa semana você fazer o devocional comigo. Serão 5 dias onde a gente vai pensar mais a respeito dessa mensagem. Aprender que crise é coisa boa, que crise é bênção, que crise a gente tem a oportunidade, apesar das lutas, das perdas e das dificuldades, a gente tem a oportunidade de aprender mais com Deus, de caminhar mais com Deus, de desenvolver mais intimidade com Deus, de conhecê-lo de uma forma que, numa maneira tranquila, a gente jamais o conheceria. Que Deus abençoe sua vida e até amanhã de manhã.